Vai nos trazer a mensagem de Jesus, é o nosso querido irmão Luiz, trabalhador da Casa Espírita, Bezerra de Menezes. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Certa feita, uma criança chegou para o Divaldo e disse: Vodi, quem inventou Deus? Aí ele disse: puxa vida, sabe que ninguém nunca me fez essa pergunta, ele ficou até meio assim. Aí ele disse que pensou e disse assim: quem inventou Deus foi o amor. E quem inventou o amor? Foi Deus, não é lógico? Daí ela meio que se convenceu, né? E Cristo, quando é que veio, resumindo todo o decálogo, né, os 10 mandamentos, ele resumiu em 2 e que a gente resume numa palavra que seja amor, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo e ama a Deus sobre todas as coisas. Isto resumiu a palavra amor. É muito fácil, às vezes, para nós amarmos as pessoas que nos cercam, as pessoas que nós amamos, né? Mas o difícil é o que o Cristo nos ensinou e que a gente muito pouco faz. Amai os vossos inimigos. É o tema da noite. Porque amar, como a gente disse, quem nos retribui é mais fácil. Agora, amar aqueles que muitas das vezes não nos têm simpatia é bem mais complicado, né? E daí um dos ensinamentos mais difíceis para nós seguirmos, por conta de que existe toda uma situação adversa, né, para que a gente não ame. Mas olha o que o Cristo nos fala. Aprendeste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Vejam, ele já dizia, e naquela época era mesmo assim, ó, ama, né? Amar as pessoas, os nossos próximos, tudo, e meio que a gente odiava aquelas pessoas. Um exemplo claro disso era a situação de Paulo, né? Porque Paulo, ele perseguia os cristãos e ele tinha a intenção, ele achava que estava fazendo a coisa mais correta do mundo. Como está dito aqui assim, ó, né? Odiarei os vossos inimigos. E para eles, os cristãos eram inimigos. Então ele odiava, ele queria extinguir e fazia tudo. Mas na estrada de Damasco, né, Jesus chega para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí mudou toda a história. E aí foi aquela um dos maiores, se não o maior apóstolo para o cristianismo, né? Aquele que realmente fez o lado oposto mesmo, tanto que muitas das vezes ele vivenciou muito isso aqui que o Cristo está nos ensinando, de amar os nossos inimigos. Porque muitas das vezes ele chegava, porque quando ele pregava, né, era com todo aquele vigor, com toda aquela força, com todo aquele entusiasmo, tudo, tanto para um lado quanto para o outro. Quando foi do lado do Cristo, então nem se fala. Só que daí ele tinha inimigos, né, dos dois lados. Porque os próprios cristãos também, como ele perseguiu por muitos e muitos anos, eles não tinham o Paulo como louvar, agradecer, não. Eles tinham sempre o receio. Imagina, ele estava até tão pouco tempo estava perseguindo eles. E os outros que estavam do lado dele, que ele abandonou, também começaram a condenar ele. Poxa, agora estava de um lado, agora já está do outro. E aí, olha só a situação que ele ficou. Em tudo por amor ao Cristo. Tudo por amor ao cristianismo, né? Então ele chegou, tanto que em alguns momentos eles pegavam onde ele estava pregando, né, nas praças e tudo, ele mesmo dizia: batei, escarrai. Mas ele jamais, em momento algum, ele se moveu uma linha da sua conduta de
amor ao Cristo, de amor a essa doutrina maravilhosa, né? De amor à doutrina cristã, e ele foi. É o maior apóstolo nesse sentido. A fim de seres filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz que levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque se só amardes o que vos amo, qual será a vossa recompensa? Não fazem assim tantos os publicanos e os fariseus? E isso, o que ele está querendo dizer? Que se nós formos pela corrente que está aí assim, nós vamos fazer igual a todo mundo, nós não vamos fazer nada diferente. E ele diz mesmo, que a vossa justiça e que o vosso amor se exceda em muito a dos homens, a do nosso dia a dia. Ou seja, fulano também faz, ciclano também faz, fulano também tem essa atitude, ciclano também faz isso aí, então não tem problema nenhum. Então ele pede isso, para nós sermos diferentes. No sermos diferentes é que está o valor. Porque se nós formos seguir toda essa corrente, acho que tem pegar aí assim e enganar fulano ali assim, eles lá roubam milhões, o que tem aqui? 10 reais, 15 reais, 20 reais, 50 reais, não tem nada. Eles roubam 50 milhões, 100 milhões e não sei quanto. E na realidade é o seguinte, e desde o momento que você tem essa consciência, se você roubar R$1 e eles roubar 50 milhões, muitas das vezes você está roubando mais do que eles. Olha só, muito será cobrado a quem muito foi dado. E isso é uma realidade. Então, o que ele quer dizer? Vamos fazer diferente na nossa conduta, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Poxa, amar os nossos inimigos. Poxa vida, o que ele quer dizer com isso? Até porque é uma coisa que até nem fecha por conta dos fluidos. Se a gente vai na casa de um ente querido, de um familiar, você vai ficar lá, às vezes é para ficar 10, 15 minutinhos, você fica 1, 2 horas, né? Por conta que o ambiente é gostoso, você gosta de estar entre amigos. E se você já vai estar na presença de alguém que já não tem muita simpatia, você não vê a hora de sair, de se afastar, porque você não está se sentindo bem. Não estou me sentindo bem. Eu costumo sempre ouvir, quando eu vou na casa da minha irmã, ou na casa da Zurai, que é uma grande amiga nossa, às vezes eu ainda digo para a esposa, não, vamos lá, é rapidinho, é 10, 15 minutinhos. Não dá outra. 1h30, 2 horas, na casa da minha irmã a mesma coisa. Mas por quê? Porque a gente se sente bem, a gente gosta de estar entre essas pessoas e tudo. Então até isso também faz a diferença. Mas então por que ele está dizendo amar os vossos inimigos? Né? E até em alguns momentos ele também nos passa de que assim, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima das coisas materiais, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Olha só, nós não nos apegarmos por demais às coisas terrenas, a essas coisinhas assim, essas picuinhas, né? Porque senão a gente vai se apegando qualquer coisinha. Esse livro é meu, esse não sei o quê. Quanto mais a gente se apega a isso, mais a gente dá oportunidade para que a gente possa criar atrito com pessoas. Então, quanto menos a gente for, né, desapegado, melhor. E o próprio Cristo já nos ensinou. Ele já disse mesmo, né? Primeiras coisas do céu, primeiras coisas do Espírito. E o mais vos será dado pelo acréscimo da misericórdia. Então, vamos vivenciar desta forma, que muitas das vezes a nossa presença, e eu até estava escutando hoje, eu acho, o Divaldo, e ele falava isso, que a nossa conduta, o nosso comportamento, muitas das vezes, influencia tanto na pessoa, nas outras pessoas, que muitas das vezes o inimigo, por mais que ele chegue, às vezes ele vem armado para ti e tudo, mas tu dá um sorriso, tu faz um gesto de carinho, tu dá uma atenção, ou tu não fica indiferente, a pessoa meio que fica desarmada. Poxa vida, eu pensei que ele era assim, não sei o que, tal. E a pessoa já fica um pouquinho mais diferenciada, porque ela diz assim, pensei que ele era aquela pessoa, porque muitas das vezes tem pessoas que têm uma rejeição para com a pessoa da gente, mas muitas das vezes é só visual, só porque ele viu, não sei, não vou com a cara daquele fulano, não sei o quê. Claro que muitas das vezes, em alguns momentos, tem algo lá atrás, né? Que já vem quando a pessoa vem aqui e tudo. Mas a nossa conduta, o nosso comportamento
vai inibir e muito essa situação, vai fazer com que a pessoa comece a olhar com outros olhos. Então, o nosso comportamento, isso a gente tira muitas das vezes até dentro dos nossos trabalhos, quando a gente faz o trabalho de obsessão, outros trabalhos mediúnicos, quando alguns irmãozinhos chegam aqui assim, né, através da obsessão e tudo, eles dizem muitas das vezes: ah, agora ele está aqui que é um santinho, olha, mas lá atrás ele foi essa pessoa e tudo, né? Aprontou pra caramba. Eu hoje estou aqui assim por conta da minha família, que ele dizimou, acabou com todo mundo, não sei o quê. E aí a conversa da gente, né, muitas das vezes: ô meu irmão, mas não está vendo a atitude dele? Ah, mas hoje ele está dando uma de santinho. Não. É que o nosso passado nos condena, todos nós, né? E não tem ninguém que vai dizer assim: não, meu Deus do céu, eu não tenho nada, não devo. Atrás a gente vai olhar, de jeito nenhum. Então, inclusive, quem nos cobra, inclusive muitas das vezes, quem está nos cobrando também, olha o teu passado, também não deixa a desejar. E aí, muitas das vezes, nos trabalhos mediúnicos é muito comum acontecer. E aí, a espiritualidade pega e mostra, muitas das vezes, um quadro para ele, e ali assim, meio que um filme, começa a mostrar quem ele era lá atrás. Ele diz: opa, então, é uma inimizade gratuita? Não, está lá atrás. Mas daí vai ver: poxa, eu também tenho culpa no cartório. Eu também fiz o mal. Olha só quanto mal eu fazia lá também. Como é que hoje eu estou querendo cobrar dele? Né? Ele no plano físico e eu no plano espiritual, e ele querendo cobrar. Então daí é onde começa a existir uma conciliação, onde começa a existir, né, o arrependimento, e a pessoa começa a se modificar, o espírito começa a se modificar. E a pessoa também, no plano físico também, né? Então, a nossa conduta faz toda a diferença. O nosso comportamento faz toda a diferença em todas as nossas relações. Tanto que, em certo momento, perguntaram para Mahatma Gandhi: Gandhi, você perdoa? Ele disse: não, eu não perdoo. Todo mundo estranhou, puxa vida. Um revolucionário, no sentido bom da palavra, fez uma revolução sem derramar uma gota de sangue, né, libertando um país todo do jugo, sem derramar uma gota de sangue. Mas ele disse: eu não perdoo. Não perdoo porque eu não me sinto ofendido. Olha que grandeza. Eu não perdoo porque eu não me sinto ofendido. E olha que era alguém que dava tapa no rosto, xingava e fazia de tudo, mas ele era sereno. Então, é aí que nós temos que começar a trabalhar. É trabalharmos para não nos sentirmos ofendidos por qualquer coisinha. Ah, pegaram aquilo ali. Poxa, mas eu estou acostumado a deixar meu livro aqui assim, agora já tiraram daqui. Ah, tiraram não sei o que dali. Ah, fulano fez aquilo ali. Ah, eu já estou aqui, eu não sei o que. Fica ali. Daqui a pouco vem mais alguém e a gente está sempre, o tempo todo irritado, sempre coisa, criando atritos, criando compromisso. Daqui a pouco, lá na frente, a gente está vendo: pô, estou de mal com fulano há não sei quanto tempo. Eu conheço o senhor, hoje já está no plano espiritual. Eles eram muito amigos. E na infância não, na juventude, eles se brigaram. Naquele tempo atrás, hoje, esse está com 78, quase 80 anos. Imagina, a juventude deles. Então, eles criaram atrito, brigaram, mas naquela época mesmo se brigavam mesmo, né? E ficaram para mais de 30 anos sem se falarem, muito mais. E eu trabalhando com um desses, né? Tinha brigado, trabalhei muitos anos com ele. Certa feita, e aí ele veio para a doutrina espírita. Esse senhor começou a frequentar há muitos anos, já comecei a frequentar a doutrina espírita. Certa feita estava num bar, estava todo mundo lá no bar, e ele passando. O outro, que eles tinham um certo desafeto, ou pelo menos não se dava, passando lá no lado, ele assim: ó, fulano, vem cá. Ele disse: ih, o tempo vai fechar. Meu Deus, o outro já está chamando lá, já vão se pegar. Ó, fulano, vem cá. Aí o outro olhou meio espantado: ih, ele está chamando, vem cá. Assim, poxa vida, nós, né? Nós éramos tão amigos quando era jovem e tudo, depois brigamos lá, agora estamos mais de 30 anos sem se falar. Vem cá, me dá um abraço. Aí o cara se abraçaram e coisa, tudo. E a gente teve a oportunidade de ver, porque eu conhecia todos os dois, assim, da relação da gente mesmo. E foi uma coisa que comoveu bastante, porque eram pessoas assim que a gente via que, todos dois, pessoas maravilhosas.
né? Mas cada um assim, ninguém dava o braço a torcer. Mas daí, como esse começou a frequentar a doutrina, começou a ler, começou a né, ouvir palestra, começou as coisas começaram a entrar, e ele se sentiu assim, poxa vida, e é o que a gente acabou de dizer, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então esse conhecimento foi dando a abertura para ele, porque em muita da leitura ia dando essa abertura para ele, ia mostrando para ele, né? Não ter inimigos, trabalhar esse lado, e ele deu esse primeiro passo. E depois, pronto, graças a Deus, fizeram uma amizade muito boa, não teve mais atritos. Então, era o que aconteceu. Então, num primeiro momento, é isso que estava, porque ainda não existia muito esclarecimento. Mas o esclarecimento nos faz com que a gente tenha condições de, né, abertura para poder fazer. Mas então, o que ele quer dizer quando ele coloca o amor, amar os seus inimigos? A gente vai ler na íntegra para ver o que ele quer dizer com amar os vossos inimigos. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar, sem pensamento oculto, sem condições. Eu te perdoo, mas ó, quando eu estiver passando aqui assim, tu vai para o outro lado da estrada, porque se nós se encontrar, aí já não vai dar certo. Então, quer dizer, isso não existe perdão, né? Isso não existe coisa. Se o outro está lá, o outro está aqui, né? Então ele está dizendo aqui, ó, sem condições. O mal que vos causarem é desejar-lhe o bem e não o mal. Quem de nós muitas das vezes, né? Bem feito, ainda foi pouco, pelo que tu fizesse, pelo que tu é, porque daí a gente já cria toda aquela coisa, do jeito que tu é ruim mesmo, do jeito que tu apronta mesmo, isso ainda foi pouco, olha, devia ter acontecido mais algumas coisinhas. Então quer dizer, olha só, né? Isso é o nosso lado ainda, nosso instinto animal, que infelizmente nós estamos muito mais próximos do nascedouro, ainda do coisa, do que da angelitude, né? Se aqui é angelitude e aqui é onde nós nascemos, nós ainda estamos aqui. Olha só o que nós temos que percorrer. Então, nós ainda temos muito esse lado animal, esse lado selvagem, e a gente trabalha muito isso, olho por olho, dente por dente, né? Enquanto que o Cristo veio fazer o contrário. Ama, perdoa, né? Então, vê a diferença. Já Moisés já veio trazendo alguma coisa nesse sentido, quando veio os 10 mandamentos, né, trabalhando isso ali. Mas o Cristo veio, como ele disse, que não veio derrogar a lei, mas sim dar cumprimento. Mas cumprimento dessa forma mesmo, do amor, da entrega, né, de quando bateres na face esquerda, na direita, dele também é outra face. Ou seja, mostra o outro lado da moeda. Dar a outra face não é simplesmente o lado material, o lado espiritual. Se alguém nos fizer o mal, vamos fazer o bem para essa pessoa. É difícil? Claro que é difícil. Não estou dizendo para nós que é fácil. Mas se nós nunca começarmos, se nós nunca fizermos, se nós nunca falarmos, se nós nunca tentarmos praticar isso, aí mesmo a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Ah, mas isso é para um Chico, isso é para a Madre Teresa, isso é para a Irmã Dulce, que a gente sempre bota lá, né? Quando não, na nossa situaçãozinha aqui, muitas das vezes a gente bota tanta dificuldade, que às vezes a gente diz assim, ó, nem para ir no centro, não, vai tu lá no centro, tu reza por mim, que é mais fácil, né? Tu já estás acostumado, vocês têm mais força, porque vocês rezam com mais vontade. Então, quer dizer, é sempre lá, é sempre para depois, é sempre, né? E a gente, para dar esse pontapé inicial, para dar esse começo, é muito difícil. Mas o amar ao nosso próximo faz parte, sim, e muito, de nós termos esse comprometimento. Por quê? Porque já disse o Cristo, não sairás daí sem ter pago o último cêntimo. Nós não acreditamos que a Madre Teresa, a Irmã Dulce, o Chico, Bezerra, que inclusive foi convidado até para ir para um planeta mais elevado, pediu permissão para aqui ficar, porque ele achava que ainda não acabou o compromisso dele para nos ajudar, que eles saíram daqui dizendo assim, olha, fulano, eu não me dou com ciclano, eu não falo com Beltrano, não sei o quê. Não, com eles não tinha isso, a gente sabe. Então vê que eles já estão no outro patamar. Então a gente começa a dizer assim, então a gente já não bota lá nem no Cristo, a gente já bota um Bezerra, que já está, né, um Chico, que já está mais assim dentro do nosso cotidiano. Nós tivemos a oportunidade, muitos até tiveram a oportunidade de visitá-lo, né? Então estava mais no nosso dia a dia.
mas vê se não foram espíritos que demonstraram isso, que vivenciaram isso. Então, são exemplos bem cabal que estavam ali assim para nos mostrar que sim, que nós podemos conseguir. Porque olha que em alguns momentos, a gente até diz assim, meu Deus, tem que ter sangue de barata, né? Quantas vezes a gente diz, poxa, tem que ter sangue de barata para fazer isso, ou para fazer aquilo, ou para tomar uma atitude, mas é por conta disso, é porque a gente tem que passar por cima do nosso orgulho, por cima do nosso ego, e aí é que está a grande dificuldade. Se eu vou me rebaixar, se eu for fazer essa atitude, nada disso. Fulano, se quiser, tudo bem, que vem aqui, não sei o quê. Pouco falta assim, vem aqui, limpa meus pés, lava bem direitinho, se quiser que a gente se comece a ter uma amizade, para a gente continuar a ter uma relação aí assim, mas olha, ele que vem aqui, eu não vou não, eu não quero nem saber. Então, quer dizer, a gente tem muito disso, né? Ainda é muito forte. Mas ele aqui ainda coloca também, né? Não colocar nenhum obstáculo para a reconciliação, é finalmente retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. Olha só, às vezes a gente diz assim, poxa vida, então, são tantas situações que a gente pode, né, vivenciar e fazer as coisas de uma forma assim, tranquila, e outras que a gente diz assim, poxa vida, isso a gente não vai conseguir, não tem jeito. Meu Deus, como é que eu vou amar o meu inimigo, eu vou amar alguma coisa? Para o espírita, principalmente, já é o ideal, é não termos inimigo. Começa por aí. E volta que diz, se ele é teu inimigo, se ele te considera inimigo, tudo bem, agora tu não pode ser inimigo dele. Ou seja, eu não, daqui para lá, ele não é meu inimigo. Se ele me acha, por alguma, às vezes por alguma opção, muitas das vezes porque eu sou espírita, porque eu gosto de um time de futebol, ele já gosta de outro, porque a minha religião é essa, a dele é essa, não sei o quê, então ele já tem uma certa antipatia por conta disso, né? Lá essas intolerâncias religiosas aí tá tão na moda aí assim, que fulano é muçulmano, não sei o quê, daí já começa a existir essas brigas. Mas quando é de lá para cá, pior para quê? Agora daqui para lá é que não pode existir. Então é como ele diz, nós temos que amar, nós temos que doar, nós temos que nos entregar. Porque de lá para cá, se eles não nos amam, o problema é dele. Porque quando a gente guarda rancor, mágoa, ressentimentos, é como se a gente tivesse com uma brasa na mão e vai jogar no nosso semelhante. Mas enquanto tu não joga a brasa, quem é que está se queimando? É quem está segurando a brasa, né? E quem é? Tá? É essa pessoa. Então, é igual ao corrosivo, né? O ódio, o rancor, isso tudo é nós que somos o prejudicado. Muitas das vezes nem atinge aquela pessoa que tu queres, que tem tanta raiva, que tem tanta gana, muitas vezes nem atinge, porque aquela pessoa está bem, como se costuma dizer, uma pessoa iluminada. Não é uma pessoa que tem uma conduta, procura ter uma conduta reta, uma conduta dentro dos preceitos cristãos, e aí existe sim uma proteção, um amparo. E a gente sabe que isso funciona, que isso faz parte. Quanto mais espiritualizado nós somos, mais protegidos nós estamos, com certeza. Isso eu digo por conta de que certa feita, na nossa casa, foi até num trabalho mediúnico também, chegou uns espíritos e chegaram, uma raiva, chegaram e disseram, nós queríamos ir na casa de uma pessoa, até inclusive ela frequenta a nossa casa lá no Centro Espírita, pessoa maravilhosa, a gente vê a família toda espírita, faz o evangelho, estão sempre no centro, enfim, mas a gente vê assim que realmente é uma família bem estruturada nesse sentido também. E ele disse assim, já tentei diversas vezes entrar naquela casa e eu não consigo. Existe uma espécie de uma proteção de uns homens lá que não deixam a gente entrar de jeito nenhum. Isso aqui vocês não... E no plano espiritual, a pessoa eles não conseguiam entrar na casa dela por conta disso, dessa proteção. Quer dizer, não só a casa, mas se a gente é espiritualizado, até na rua. Até na rua, muitas das vezes, a gente, se existe alguma coisa que alguém ia até fazer algum mal, ou ia nos prejudicar,
Muitas das vezes a gente toma uma outra rua, ou às vezes a gente esqueceu alguma coisa, volta, e aquele tempinho foi suficiente para mudar a situação. Por conta de quê? Por essa proteção que a gente tem. Então a gente sempre diz, sempre, né? Passa sempre essas informações de que vamos vigiar e orar. Não é ficar o tempo todo nos cantos aí rezando e não, mas é a nossa atitude. Né? É, em cada momento que fizer, tudo que fizermos com amor, se fizermos com dedicação, né? Gostando daquilo que está fazendo, você está fazendo uma oração e existe toda uma proteção. E aí fica muito mais difícil de alguém querer te prejudicar ou de você se sentir tão prejudicado. Passa por situações, claro que todos nós vamos passar. Não é porque agora eu vou fazer, e agora pronto, vai ficar tudo mar de rosa. Francisco de Assis é que muitas das vezes, quando tudo estava correndo maravilhosamente bem, ele pegava e dizia: Senhor, esqueceste de mim. Por quê? Porque estava tudo bem. Ele já sabia disso. Então vinha, de repente, vinha uma chaga, vinha alguma coisa para ele ter que trabalhar isso. Por quê? Porque é dentro das dificuldades, é dentro de muitas das vezes do sofrimento e dessas situações que nós vamos mostrar o nosso valor, que nós vamos mostrar o quanto nós somos devotos de Deus, quanto nós acreditamos em Deus, quanto nós acreditamos nessa espiritualidade, nos bons espíritos, nos anjos de guarda, protetores, amigos. É nesses momentos. Porque quando está tudo maravilhoso, tudo muito bem, a gente esquece das coisas. E agora, quando eles fazem parte dessas dificuldades e a gente lembra deles, aí eles dizem: aí é que está a coisa, aí é que está o valor. Está passando por dificuldade, mas não esqueceu de Deus, não esqueceu de Jesus. E essa proteção, esse auxílio, vale em todo momento da nossa vida, em todas as situações. O nosso horário já está vencendo. Aqui eu queria passar para vocês que a gente possa, todos nós, né, olharmos o nosso próximo como a nós mesmos, independente de sermos o nosso amigo ou não ser tanto o nosso amigo, mas o próximo é sempre o nosso próximo. Não é aquele que é o meu familiar, é o meu ente querido, não. Nós temos que desenvolver dentro de nós o amor universal, que é olharmos todos de igual modo, como fez o Cristo na hora que estava sendo crucificado. E disse para João: João, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Querendo dizer que somos todos iguais. E Jesus não pegou e disse: ó, é a minha mãe, não. Eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Para que a gente possa ter essa irmandade, olharmos todos de igual modo. Olharmos aquele que está ali assim, muitas das vezes caído lá, né, debaixo de um papelão, passando por dificuldades, mil coisas, a gente passa meio pesado, mas já ser um ente querido, a gente faz de tudo para ajudar. Mas vamos olhar também aquelas pessoas de igual modo. É isso que ele pede de cada um de nós. Lembrando que Madre Teresa, né, a vida dela toda foi em função disso, de olhar os mais necessitados, aqueles mesmo que já estavam lá na porta do desencarne. Ela ia lá fazer com carinho, dava atenção, amor e deu a vida por essas criaturas. É dessa forma que a gente também vai evoluir, vai progredir. E como a gente disse lá atrás, não sairemos daqui sem ter pago o último cetil. Ou seja, nós vamos ter que estarmos realmente bem espiritualizados para merecermos galgarmos mundos melhores, e sem contarmos que o nosso planeta também já está passando por essa regeneração. Ou seja, se nós também não formos nos melhorando, acompanhando a evolução desse planeta, nós vamos ficando para trás. E daqui a pouco o planeta dá esse salto e nós não acompanhamos, nós vamos ter que ser convidados, ou é automático mesmo, ir para um planeta do nosso nível e não acompanharmos esse planeta. E o amor, como já a doutrina nos ensina, fora da caridade não há salvação, é a porta de entrada e de saída. Essa é a porta. Caridade, o amor, a entrega, o devotamento, olharmos o nosso próximo como a nós. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Que Deus abençoe.